Uma explicação. O candidato Lula até agora não explicou como é que ele vai baixar os impostos e acabar com a inflação. Não tem. Nós temos sim uma proposta estudada há 30 anos, com muito afinco pelo professor Marcos Sintra. É um homem que passou 17 anos em Harvard, tem livros escritos, não é qualquer pessoa. Quando a gente tem um posto Ipiranga que não sabe o que é o princípio da essencialidade e abaixa imposto de jet ski, de videogame, no momento onde tinha que abaixar o imposto do arroz, do feijão e do leite, isso me deixa muito mais indignada. Se não deixa Vossa Excelência, eu sinto muito, mas é com isso que eu estou preocupada, com o Brasil real que passa fome. E por isso eu vou lutar, sim, para que todas as mulheres e todas as pessoas que não teriam jamais a porta aberta por conta do coronelismo neste país dentro de partidos, tenham a condição de romper essa barreira como a barreira que eu rompi. Eu estava aí, sentada na cadeira como você, assistindo isso aqui. Jamais imaginei conseguir estar aqui um dia. A única forma que você tem é assim, com um pouquinho de financiamento. E se você for dividir todo o fundo eleitoral pelo número total de candidatos, é bem pouco, senhor candidato. É uma vergonha usar este dinheiro que deveria ir para a saúde, para a educação, para financiar a campanha política. E sabe, candidato, a senhora que gosta de mercado, é exatamente isso. Candidato bom consegue levantar dinheiro. E não é dinheiro pessoal, não. Nós temos candidato no Brasil inteiro, mostrando aí governador Zema, nossos deputados federais, estaduais, que levantam dinheiro e fazem campanha barata. E fazem campanha com o apoio das pessoas, que são pessoas aguerridas, que querem ver a representação política no Brasil mudar no Congresso, que isso é uma vergonha. Ninguém representa o pagador de imposto no Congresso Nacional. Só se representa no Congresso Nacional interesse das corporações. E a utilização do fundão é mais uma arma da perpetuação da oligarquia política. Não tem nada de renovação política, Soraya. Você sabe muito bem que um candidato que tem patrimônio de mais de 10 milhões de reais declarados recebe 10 vezes mais do que o de 50 mil. Não democratizou a política. O que ela fez foi perpetuar a oligarquia política. Em 2018 eu fui eleita sem nenhum centavo de recurso público e só com voluntários. A minha campanha para Senado custou 80 mil reais. Eu sei muito bem do que eu estou falando, candidato. Ao final agora há pouco, o candidato Lula pediu um direito de resposta, a comissão considerou improcedente. Agora os candidatos respondem a perguntas feitas por jornalistas sobre planos de governo. Cada questão será respondida por 2 candidatos em ordem sorteada previamente. Eu vou fazer a primeira pergunta, que será respondida pelos candidatos Ciro Gomes e a candidata Soraya Tronic. Candidatos, o governo Bolsonaro emitiu uma série de decretos liberando amplamente a circulação de armas e munições no Brasil. A alegação é de que isso aumentaria a percepção, a segurança pública. Nos últimos dias, uma criança matou o cunhado com uma arma esquecida no automóvel. Um atirador legalizado no Nordeste, irritado com uma criança que chorava, matou o pai e a babá. Em São Paulo, um grande carregamento de armas para o PCC era todo legalizado e também a mesma coisa aconteceu com milícias cariocas. Caso sejam eleitos, quais serão as suas atitudes em relação a esses decretos? Arma só serve para matar, não serve para outra coisa. É excepcional o caso em que mata em legítima defesa ou no estrito cumprimento de um dever legal. O presidente Bolsonaro, militar, treinado, foi assaltado pelo fator surpresa no Rio de Janeiro, numa motocicleta, e o bandido levou a arma dele. Percebe? E com essa arma deve ter assaltado muito mais outras pessoas. É um equívoco grosseiro. Tá bom, lá no interior do Brasil, onde não existe a polícia para a gente chamar, eu concordo, você possui uma arma em casa, percebe? Mas essa frouxidão, acabar com a regulação do Exército no sensoriamento de armas e de munições, só presta para reforçar a milícia. Eu, presidente da República, sou um homem da paz, vou instrumentalizar a polícia federal,
que hoje tem 11.600 homens efetivos apenas na luta, para que nós possamos enfrentar o contrabando de armas e aí sim a gente vai trazer a paz para o Brasil. A próxima a responder é a candidata Soraya Tronic. Quando a gente fala em armamento, a gente tem falado muito em legítima defesa. As pessoas precisam se defender. E eu confesso, votei sim sempre a favor da defesa, da autodefesa, da possibilidade de uma pessoa ter no meio rural uma arma para se defender. Mas, acima de tudo, por que é que nós precisamos de tanta legítima defesa? Porque a nossa segurança pública está sucateada. Está muito complicado. Eu moro na fronteira. Eu sei da dificuldade das pessoas nas fazendas, em todos os lugares. Mas, acima de tudo, a gente sabe o quanto todas as forças de segurança do nosso país precisam de investimento, precisam de autonomia. No meu governo eu vou dar autonomia para a Polícia Federal, com mandato ao diretor-geral de 2 em 2 anos, intercalado com o mandato do presidente da República, justamente para não haver interferência nenhuma dentro da segurança. O candidato Bolsonaro pediu direito de resposta, mas a comissão negou. A segunda pergunta será feita pela jornalista Ana Estela de Souza Pinto, da Folha de São Paulo. Por ordem de sorteio, quem responde são os candidatos Lula e Simone Tebet. Olá, Ana, boa noite. Boa noite, candidatos. As suas campanhas têm propostas de fortalecimento das mulheres e acho que esse debate mostrou o quanto isso ainda é muito importante no Brasil. Mas existe uma política de valorização feminina que depende só do presidente da República, que é a escolha de quem vai ocupar os cargos do Ministério, os cargos mais importantes do governo. No entanto, desde que a democracia voltou para o Brasil, mais de 600 pessoas já se sentaram numa cadeira de ministro e só uma ministra mulher para cada 15 ministros homens. E isso aconteceu também nos governos dos partidos dos senhores, do PMDB e do PT, que já ocuparam a presidência da República mais de uma vez, e em nenhum desses governos o número de ministras mulheres foi equilibrado. A minha pergunta é, aqui, agora, ao vivo, falando para todo o Brasil, os senhores podem se comprometer a preencher com pelo menos metade de ministras mulheres, com ministras mulheres, pelo menos metade das vagas do Ministério dos Senhores? Olha, primeiro, eu não sou de assumir compromisso, de me comprometer a fazer metade, a indicar religioso, a indicar mulher, a indicar negra, a indicar homem. Ou seja, você vai indicar as pessoas que têm capacidade para assumir determinados cargos. Eu tenho orgulho de ter indicado o primeiro negro para a Suprema Corte. Eu tenho orgulho de ter indicado a Carmeluta para a Suprema Corte. E poderia indicar muito mais. Pode se indicar muito mais, pode até ter maioria mulher. O que não dá para você assumir o compromisso numericamente, ou seja, você pode ter maioria de mulher, você pode ter maioria de mulher no Congresso, você pode ter maioria de mulher no Senado. Eu fui no México agora, na Câmara dos Deputados, as mulheres têm maioria no Senado. Deus queira que tenha condições de colocar mais da metade para ser da Suprema Corte. Eu acho que é plenamente possível fazer isso, mas eu não vou assumir compromisso, sabe, de que eu tenho que ter determinada pessoa obrigatoriamente, porque se não for possível eu passarei por mentiroso. Candidata Simone Tebet, a senhora tem 1 minuto para responder. O candidato Lula não pode assumir esse compromisso, não quer assumir esse compromisso, mas eu já o fiz. A primeira coisa que fiz quando lancei a minha candidatura e foi homologada pelo meu partido foi dizer que o meu ministério será paritário entre homens e mulheres, sim. Basta haver competência e experiência administrativa. Isso nós sabemos que as mulheres têm. Nós temos condições de colocar 50% e mais. Nós teremos participação de negros. Mas há um terceiro requisito que eu divirjo do ex-presidente. O meu ministério terá paridade de mulheres e homens, terá negros, mas não terá ninguém envolvido em escândalo de corrupção, mesmo que seja do meu partido, que esteja envolvido em escândalo de corrupção, não será ministro de Estado. Agora eu vou fazer a terceira pergunta, que é endereçada aos candidatos Felipe Dávila e Jair Bolsonaro. E eu quero falar sobre mulheres também, porque a cada 10 minutos no Brasil, uma mulher é estuprada. E a cada 7 minutos, uma mulher é vítima de feminicídio. É algo muito grave que acontece no nosso país
E a gente sabe que há uma queda nos investimentos de políticas públicas voltadas para as mulheres. Dados do Instituto de Estudos Socioeconômicos revelam que houve um corte no orçamento de 33% nas políticas públicas voltadas às mulheres neste ano. Eu gostaria de saber o que será feito no seu governo para reduzir esses números. O candidato Felipe Dávila começa, tem 1 minuto para sua resposta. Bom, parte disso é a impunidade no Brasil, que é uma coisa que nós precisamos combater com a justiça que faça a lei ser cumprida. Segundo, precisamos replicar as boas experiências existentes. Por exemplo, a Polícia Maria da Paz, uma força importante que vem aumentando brutalmente as mulheres que têm coragem de denunciar estupro. Nós temos que aproveitar as boas experiências de política pública voltadas para combater crimes dessa natureza. Portanto, o que o Brasil precisa fazer não é inventar mais política pública, é fazer cumprir a lei, combater a impunidade e aproveitar excelentes exemplos, como é o caso da Força da Maria da Paz. Por que isso? Porque se nós ficarmos toda hora inventando política pública nova e não fazendo cumprir a lei, o Brasil não evolui. Nós precisamos ter um princípio liberal fundamental. A lei tem que ser igual e valer para todos. Candidato Jair Bolsonaro, o senhor tem 1 minuto. Os números têm demonstrado que desde quando eu assumi, o número de mortes violentas, incluída a arma de fogo, obviamente, tem diminuído no Brasil. E nesse universo que tem diminuído o número de vítimas no Brasil, estão as mulheres. É uma política universal que atinge a todo mundo. Ao você valorizar as mulheres, você diminui a violência. Como, por exemplo, titulação de terras, auxílio emergencial, entre outras medidas. A questão do voluntariado também, praticado pela primeira-dama, cada vez mais conversando de fato com as mulheres. Estamos no caminho certo. Não temos que inventar mais políticas. Se aparecer boas políticas, vamos adotá-las. Agora, não tem que se inventar. A solução está aí. O meu governo tem mostrado na prática que o número de mulheres mortas e violentadas tem diminuído. Essa foi a última resposta dessa rodada. A partir de agora, cada candidato terá 2 minutos para suas considerações finais. A ordem agora será invertida em relação ao início do debate. Portanto, quem começa com as considerações finais é o candidato Ciro Gomes. O senhor tem 2 minutos. Eu quero agradecer, antes de mais nada, a você, meu irmão, minha irmã, que ficaram até essa hora. Muitos não tinham sequer condição de ficar porque tem que ir para a batalha da vida. E eu preciso agradecer a você porque é assim que nós vamos achar juntos a saída para a mais profunda, grave, complexa e renitente crise econômica da nossa história. Quero agradecer aos ilustres opositores, a oportunidade de debater e aprender consigo. E dizer a cada um e a cada uma de vocês, a minha luta não é contra nenhum deles, pessoalmente. Por mais que a gente tenha que explicar as nossas diferenças, a minha luta é contra um modelo econômico, que é o mesmo, rigorosamente há 25, 30 anos no Brasil, que montou uma máquina perversa de transferir renda de quem produz e de quem trabalha, de você, para o setor financeiro. É uma coisa absurda. Nos últimos 12 meses, o Brasil pagou 500 bilhões de reais de juros. Só para você ter uma ideia, tudo que se gastou em saúde, educação e segurança não chega a 300 bilhões. Eu peço uma oportunidade para mudar isso. E para mudar também o modelo de governança política do Brasil. Se você olhar, é deprimente um país como o nosso ficar discutindo quem é mais corrupto, quem é menos corrupto, que contradição de corrupção. Nós precisamos banir, porque a corrupção não é uma maldade da alma de nenhum deles. A corrupção é uma prostração moral que todos eles fizeram, um modelo de governança política em que a ideia de que você só vai governar se tiver sustentação no Congresso, se transformar a presidência da República em testa de ferro de roubalheira. Eu lhe peço, com muita humildade, em nome do seu filho, em nome dos pobres do Brasil, de todos os trabalhadores, me dê uma oportunidade. É a 4ª vez que eu sou candidato. Minha paixão não se abateu em nenhuma, porque o amor da minha vida é o Brasil. O sentido moral da minha vida é lutar para mudar o Brasil. Eu quero um lugar na história de quem mudou o Brasil e deu a oportunidade de crescer e dignidade para todos. Candidato Lula, 2 minutos para suas considerações finais. Olha, eu queria terminar essa participação nesse debate me solidarizando
senadora Simone e a jornalista que foi agredida. A segunda coisa é dizer para vocês que eu fui procurar um companheiro com a experiência de 16 anos de governo de São Paulo para me ajudar a governar esse país. Eu sei o que fiz, sei o que vou fazer, e por isso eu não entro no campo da promessa fácil, porque eu sei como é difícil. O meu amigo Ciro se esquece de dizer que quando eu cheguei na presidência da República, o juro estava 26% e deixei com 10%. Ele esquece de dizer que a inflação estava com 12%, nós deixamos com 5%. Ele esquece de dizer que o desemprego era 12% e nós deixamos com 22 milhões de empregos. Tive o prazer de indicar a primeira mulher candidata à presidência da República, que quando deixou o mandato em 2014, quando venceu o seu primeiro mandato, o desemprego era apenas 4,5%, padrão Finlândia, padrão Noruega. E depois o Eduardo Cunha e o Aécio Neves, junto no Congresso Nacional, resolveram preparar o golpe que culminou com o desastre. Porque aqui se fala do governo da Dilma, mas ninguém falou do golpe que a Dilma sofreu em 2016. Ninguém falou, sabe, que derrubaram a mulher por causa de uma pedalada e não se derruba um cara por causa de uma motociata. Ou seja, esse país vai fazer o julgamento histórico da presidenta Dilma. E eu estou muito tranquilo porque eu pensei em falar de obras públicas que eu fiz aqui, mas é tão medíocre o Brasil de obras hoje que eu não vou falar para não humilhar quem está governando o Brasil. O candidato Jair Bolsonaro tem agora 2 minutos para as suas considerações finais. Deus, pátria, família e liberdade. Desculpe os demais candidatos, mas está polarizada as eleições. Quem o ex-presidiário apoiou no passado? Apoiou Chaves, apoiou Maduro. Para onde foi a Venezuela? Hoje recebemos mais de 500 pessoas por dia lá em Pacaraima, fugindo da fome, da miséria, da violência, pesando em média 15 quilos a menos. E o Lula apoiou essas candidaturas. Olha para onde está indo a economia da nossa Argentina. O presidente da Argentina, antes de ser presidente, visitou o Lula em Curitiba, na cadeia. E o Lula apoiou ele na Argentina. Hoje, 40% da população da Argentina está na linha da miséria. Lula apoiou o presidente do Chile também. O mesmo que praticava atos de tocar fogo em metrôs lá no Chile. Para onde está indo o nosso Chile? Lula apoiou também o Petro na Colômbia. Medidas dele: liberação de drogas, liberação de presos. Para onde está a nossa Colômbia? Também o nosso prezado presidente Lula apoiou na Nicarágua Ortega, que agora persegue cristãos, prende padres, expulsa freiras. Uma perseguição religiosa sem tamanho. E quando ele é questionado sobre isso, ele diz: não devemos meter o nariz em outros países. O que vai acontecer com o nosso Brasil se esse ex-presidiário voltar para a cena do crime juntamente com Geraldo Alckmin, um homem religioso, católico, mas que resolveu cantar a Internacional Socialista? É a união de tudo que não presta no Brasil. Nós não merecemos isso para a nossa pátria. Pela ordem, quem faz agora as suas considerações finais é a candidata Simone Tebet. O candidato Lula pediu um direito de resposta e a comissão vai analisar. Lamentável. Lamentável no país da fome, da miséria, do desemprego, do desespero, do desalento. Temos 2 candidatos falando do passado, alimentando ódio, dividindo as famílias e polarizando o Brasil. O Brasil é muito maior que Lula e Bolsonaro. O Brasil pertence aos quase 215 milhões de brasileiros. Triste o Brasil, que tem que escolher entre o escândalo do Petrolão e do Mensalão do PT e o escândalo de corrupção da educação e do orçamento secreto do atual governo. Mas nós vamos fazer diferente. Nós vamos colocar as pessoas em primeiro lugar. Nós vamos diminuir a desigualdade social e a miséria, acabar com a fome.
Para isso, nós não vamos estar sozinhos. Nós vamos combater a discriminação na sua totalidade e vamos impedir retrocessos no Brasil. Vou contar com a ajuda valorosa da minha vice-presidente da República, Mara Gabrilli, uma mulher tetraplégica há 28 anos, se tornou senadora da República e sabe como fazer. Mara querida, Simone e Mara, juntas, nós vamos reconstruir o Brasil de verdade. Eu tenho experiência política, eu sou ficha limpa, eu sou mãe. Eu e Mara, juntas, com a alma de uma mulher e o coração de uma mãe, nós vamos resolver definitivamente os problemas das pessoas. Comida mais barata, educação, saúde de qualidade, emprego e renda para as pessoas. Fui prefeita 2 vezes reeleita com 76% dos votos. Fui vice-governadora, fui deputada estadual, hoje sou senadora da República. Sou advogada e sou professora. Quero dizer que o Brasil que verdadeiramente precisa mudar, precisa da sensibilidade da alma das mulheres brasileiras. E eu conclamo todas vocês a se somar conosco. E assim, juntos e juntas, que nós vamos mudar, com coragem e amor, o Brasil de verdade. O candidato Lula pediu um direito de resposta e a comissão considerou procedente. O candidato tem 45 segundos para a sua resposta. É apenas para dizer da irresponsabilidade de quem exerce o cargo de presidente da República, que me chamou 2 vezes de presidiário. Ele sabe a razão pelas quais eu fui preso. As razões pelas quais eu fui preso foi para ele se eleger presidente da República, que era preciso tirar o Lula do pedaço. Eu, nesse processo todo, estou muito mais limpo do que ele ou qualquer outro parente dele. Porque eu fui julgado, fui considerado inocente, tá, pela Suprema Corte, pela primeira instância da ONU, pela segunda instância plena da ONU. Estou aqui candidato para ganhar as eleições e aí sim, num decreto só, eu vou apagar todos os seus sigilos que eu quero. O seu tempo. Seu tempo foi esgotado, candidato. O candidato Jair Bolsonaro também pediu direito de resposta. A comissão julgadora está analisando. Daqui a pouquinho a gente traz a resposta. Agora é a vez da candidata Soraya Tronic, com as suas considerações finais. 2 minutos. Eu quero aqui agradecer ao Grupo Bandeirantes, à TV Cultura, Jornal Folha de São Paulo, Portal UOL, pela oportunidade de estar aqui podendo debater o nosso país. Quero também agradecer ao meu partido, União Brasil, o maior partido desse país, em nome do nosso presidente Luciano Bivar e do vice Antônio de Rueda. Quero agradecer ao meu vice-presidente Marco Sintra, um homem de exatas e eu de humanas. O perfeito equilíbrio para que a gente consiga levar esse país adiante. Temos um projeto estruturante, um projeto real que pode ser aplicado imediatamente e com ele nós iremos sim, com um imposto só, diminuir o preço dos alimentos, trazer mais dignidade para todas as pessoas. Iremos tirar o imposto de renda e o INSS de todos aqueles que recebem até 5 salários mínimos. Essa proposta está madura e ela sim pode ser aplicada e eu desafio qualquer pessoa para que debata essa proposta conosco, não que diga ao Léo. Quero dizer para vocês que para tirar o nosso país do atoleiro, meus amigos, tem que ser traçado, tem que ser 4x4, tem que ser 44. Chega de briga e de confusão. O Brasil precisa de paz e precisa de união. Precisa de alguém que cuide das pessoas. Eu, ao lado de Marco Sintra, sou esse alguém. Muito obrigada pela oportunidade. O que eu quero é resolver e trazer solução para a sua vida. Eu saí da fila dos que reclamam e vim para a fila dos que fazem. Eu critico, mas eu trago a solução. Obrigada. O candidato Jair Bolsonaro havia pedido direito de resposta, a comissão considerou improcedente. Então, seguindo a ordem, quem fala agora é o candidato Felipe Dávila. 2 minutos. Para mudar o Brasil, nós precisamos de um projeto de país, nós precisamos de gente competente, nós precisamos de gente com caráter, liderança e coragem para transformar o Brasil. Não é gente profissional da política que só pensa em criar um Estado
pesado, cheio de privilégio para um monte de gente, tirando mais dinheiro do nosso bolso, nós que trabalhamos, tocamos os nossos negócios, produzimos. O Brasil, para mudar, vocês viram aqui, não teve nenhuma conversa de como vai fazer a economia crescer. Sabe por quê? Porque só tem um jeito da economia crescer. É tirar poder do Estado, dar mais poder para quem empreende, para quem gera riqueza. Tirar esse Estado pesado que vem sufocando a gente há anos. A economia brasileira jamais vai voltar a crescer do Estado sendo gerado do jeito que é. Nós precisamos de gente com caráter e competência. E daí, o exemplo que eu tenho orgulho do Partido Novo. Não precisa fazer política com mensalão, orçamento secreto, para dizer que isso é governabilidade. Nós não queremos essa governabilidade. Nós não compactuamos com essa governabilidade vergonhosa. Está aí o exemplo de Minas Gerais, Romeu Zema, um governo de gente impoluta, séria, competente, atraiu mais de 280 bilhões de reais em investimento para o Estado, melhorou a saúde e a educação. Está o nosso prefeito Adriano Silva em Joinville, a melhor cidade do Brasil, deu mais título de regularização fundiária em 11 meses do que em 11 anos da cidade. É gente que assume o poder para resolver a vida daqueles que produzem e geram riqueza. É assim que o Brasil vai voltar a crescer, olhando para frente, tirando o Estado das costas e acreditando que é com caráter e liderança e honrando a política que nós vamos. Por isso, vote nos deputados do Novo, vote em Felipe Dávila. E termina aqui esse primeiro debate entre os candidatos à presidência da República nas eleições de 2022. Uma parceria entre o Grupo Bandeirantes, TV Cultura, o UOL, o Jornal Folha de São Paulo, com apoio também do YouTube e do Google. Em caso de segundo turno, já está definida